Fala pessoal, estamos ao vivo em mais um episódio do nosso Pod 7. Hoje, em mais um episódio especial, recebendo nosso amigo Cláudio Pinheiro, advogado, empreendedor, pai, um grande homem de Deus, professor. Meu amigo, seja bem-vindo. Deus abençoe. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Show de bola. E eu sempre gosto, Cláudio, de iniciar com uma pergunta básica. E eu sempre digo que a finalidade dessa pergunta é trazer boas recordações. Ainda mais nesse contexto que nós estamos. Esse episódio aqui está sendo gravado hoje, dia 22 de dezembro, final do ano 2025. Então, quando chega no final do ano, eu particularmente gosto de trazer à minha memória boas lembranças. Coisas que me dão esperança, momentos que eu venci, que eu posso trazer de aprendizado, a gratidão. Eu quero te perguntar um pouquinho sobre as tuas raízes, um pouquinho sobre a tua infância, um pouquinho sobre o teu início. Que tu possa trazer agora algumas lembranças boas, que tu possa recordar e também que tu possa trazer de aprendizado para todos nós, de insight. Então me conta um pouquinho sobre tua trajetória. Vamos lá, para fazer um pouquinho do retrospecto, né? Sim. Gustavo, então assim, Cláudio Pinheiro, sou hoje professor, como tu falaste, né? Professor, advogado, pai, filho, né? Esposo, né? Minha esposa que me incentivou a estar aqui, a Eliane Fernandes, um beijo para ela, inclusive. Que bom, cara. E assim, a gente, para chegar onde a gente está, a gente tem que dar graças a toda a nossa ancestralidade, né? Todo o nosso passado. Eu lembro muito das histórias do meu avô, parte de pai, que ele, para chegar onde ele chegou, ele teve muita prosperidade financeira, ele cresceu muito, ele tinha um mercado na Liberdade que era enorme, mas para chegar lá, meu pai conta uma história de que ele estava num determinado interior do estado procurando emprego, só tinha uma banana para comer, comeu a banana, na volta não conseguiu emprego, achou a casca da banana e foi como ele se alimentou. Então, assim, graças a eles, a meu avô, meus avós e meus pais puderam ter uma condição melhor e, assim, eu tive uma condição muito boa, graças a Deus. Né? A gente não tem do que reclamar dentro desse nosso Brasil desigual. A gente teve uma condição de vida bem, bem legal. Eu tenho um pai engenheiro civil e me trouxe questões de valores, de moral, de retidão. Eu tenho minha mãe que é juíza de direito e me traz muito senso de justiça, né? Principalmente senso de justiça foi por meio dela. Então, por conta disso que eu escolhi ser advogado, porque por um lado eu tenho essa questão dos valores da necessidade de defesa de valores do meu pai, mas de trazer isso com justiça, que é o que a minha mãe trouxe, né, também. Então, a gente acabou, né, eu acabei me guiando nesse caminho do direito e mais tarde da advocacia. Né? Também devo muito, eu estudei a minha vida toda, até a oitava série, que antigamente era a oitava série, né, Gustavo? Agora tem o nono ano. Eu era do ginásio, se falar isso a gente já entrega um pouco a idade, né? Tem um pouco disso, faz parte. Mas estudei até a oitava série, que hoje é o nono ano, no Instituto Farina do Brasil, né? E quase fui expulso de lá umas 2 vezes, porque eu não era um menino muito tranquilo. Era um pouco traquinas. Mas eu agradeço muito a irmã Donata, que ela sempre foi uma freira muito rígida, né? Mas muito amorosa, muito carinhosa. E por meio dessa rigidez e amor, ela conseguiu domar um pouco aí esse, esse, né, essa teimosia, essa coisa que eu tinha antes. E também a tia Nazaré. Né? Eu não conheço professora, a gente chama de tia mesmo, desde sempre. Tia Nazaré. Tia Nazaré foi quem também me trouxe muita disciplina, isso a partir da terceira para a quarta série. Sim. Porque foi uma época que eu realmente não sei por que eu fiquei no Instituto Farina. Né? Foi realmente intervenção divina ali, ajudando para que eu pudesse criar jeito de gente, como a gente diz, né? E depois eu estudei no Dom Bosco, daqui da Unidade do Renascença. E aí uma outra figura também muito importante para mim na parte da pedagogia, que foi o professor Maurício, né? Maurício, professor de História, e ele trazia uma abordagem de história que não era aquela coisa decorada, né? Datas, tal.
Não era coisa assim, era um estudo de história fazendo uma análise crítica de toda a perspectiva da história mundial, da história do Brasil, fazendo retrospecto com a realidade atual da época, né, que a gente... Então, fazendo esse trabalho, isso foi uma das coisas que também me encantaram, né, no sentido de estudar o direito, porque é uma análise, o direito tem essa coisa de ver os aspectos sociopolítico, econômico, a gente acaba que toca um pouco de todas essas matérias, né? E essa análise crítica aqui no Dom Bosco, por meio do professor Maurício, ele trouxe, me ajudou muito nisso. Aliás, também o professor Maurício, ele me ajudou porque teve uma determinada situação já adolescente que eu também quase que eu me desando, perdido, querendo faltar aula e brincar. Ele, ei, rapaz, volta aqui para a realidade, deixa de ser louco. Mas foi ótimo, deu tudo certo. E aí a gente tem boas histórias ali no Dom Bosco, mas principalmente no Farena, que eu tive muito mais tempo. E aí conseguimos ingressar no Direito lá na Universidade Federal em 2003. Já tem um tempinho, não fala isso. Bastante tempo, Gustavo. Puxa. Não, foi outro dia. Outro dia, rapaz. A gente não tá falando de história. Dentro do ponto de vista histórico, o que são 22 anos? Um piscar de olhos. Não é nem um piscar de olhos, mal fechou o olho. Mas, enfim, foi outro dia, 2003, a gente entrou na UFMA. E aí eu tive professores, assim, fantásticos, como o professor Mário Maceira. Mário Maceira faleceu recentemente. Sim. Não sei se tu chegou a conhecer ou já ouviu falar. Já ouvi falar. Figura fantástica. Mário Maceira, o professor Nunes, que hoje é colega lá do Dom Bosco. Né? E outros bons professores. Também não tive alguns professores não tão bons que também ensinam muito, né? A gente tem o que é do bom e ensina do que não se deve repetir. Mas eu vou ficar com a menção só dos bons professores que eu lembro aqui. Né? A professora de Direito Civil, que eu não me lembro o nome dela, procuradora hoje. Mas ela é boa também, fantástica. Né? Professora... Enfim, não vou lembrar o nome de todos agora. Eu sei que lembrei dessas duas figuras, porque o professor Mário Maceira ele foi professor de introdução de estudo de direito. Sim. Então ele também traz essa perspectiva do direito, do ponto de vista sociopolítico. Nos traz a introdução do que é direito, do que é justiça. Direito e justiça se confundem ou eles são coisas distintas? Não sei se tu já te fez essa pergunta. Direito e justiça é a mesma coisa? Direito e justiça é a mesma coisa, professor? Eu não sei ainda responder, não. A gente está ainda nesse dilema. Isso é uma pergunta que já existe há muito tempo e vai continuar. Ainda mais na sociedade que nós estamos hoje, no cenário político que nós estamos hoje. Direito e justiça são a mesma coisa? A gente viu um cenário político de uma dicotomia muito grande, sim, né? Sim. De uma polaridade muito grande. E que às vezes essa polaridade cega a gente quanto à realidade. Perfeito. Né? Porque o importante dentro desse nosso cenário político é fazer uma análise crítica do que é bom, do que é mal. Né? Então não é a questão do que é de direita ou o que é de esquerda, é o que as coisas boas que a esquerda traz, o que a direita traz, e também afastar o que for de ruim. Sim, e fazer essa análise de forma muito criteriosa, muito imparcial. Crítica. Tentar ser imparcial. Né? Qual é o nome do professor? Professor Paulo Freire, né? Paulo Freire tem um trecho da obra dele, ele diz que todo mundo é parcial. Tá tudo certo, somos parciais. Essa história de ser imparcial é lenda. Todo mundo tem uma ideologia, todo mundo tem um conjunto de valores. Né? Você já tem um conjunto de valores, de crenças, de pré-conceitos, de pré-juízos sobre determinados assuntos. Até pelos princípios, os valores de cada pessoa. Normal. A questão é se o que você tem que analisar é se essa sua ideologia ela é inclusiva ou ela é excludente. Se ela é daquela que exclui, que afasta, que nega, né, direitos, ou que inclui, que agrega, que soma. Então essa perspectiva que você tem que ter, e se você pode fazer isso dentro da perspectiva geral. Né? A política pública que está sendo proposta,
ou não interessa quem sejam os deputados ou os senadores, é inclusiva ou é excludente? Independente de sua linha política ideológica. Né? Independente do partido, inclusive. A gente viu agora recente, por exemplo, aquela proposta que era um dos carros-chefes desse atual governo, né, federal, de isenção de imposto de renda até R$ 5.000. Foi unanimidade. Né? Todos os partidos de direita, de esquerda, de centro-direita e centro-esquerda aprovaram essa isenção. Por quê? Porque foi algo positivo. E é isso. Essa é a linha que se tem que discutir. Discutir política, discutir proposta, não discutir ideologia necessariamente, porque não vai trazer resultado do ponto de vista político, pelo menos. Ser mais técnico e menos político, né? Como muitas pessoas acabam sendo e acabam prejudicando alguns julgamentos e prejudicando algumas normas que regem a sociedade. Eu diria assim, mais técnico, política faz parte, mas menos apaixonado, menos cego. Menos cego. Né? Pode ser político. A política, ela tá com a gente, ela existe desde que um homem é homem. Né? Não digo nem homem, desde que o ser humano é ser humano, desde que existe sociedade, existe política. Né? Naquela obra de Crusoe, quando Crusoe estava sozinho na ilha, ele não tinha estado, não tinha regra, e quando sexta-feira aparece, começa a criar regra de direito. Inclusive, isso também faz parte das aulas de história, ou de introdução ao estudo do direito. Então, quando surge alguém, surge sociedade. Surgiu sociedade, surgiu direito, surgiu política também. E a política é a arte também da influência, das negociações, e faz parte do jogo político. Só que tem que ser feito algo que busque-se, na medida do possível, o bem comum, sem paixões, sem delírios. Sim. Né? É meio difícil nessa nossa polarização. Ainda mais atualmente, né? Como foi que veio a... Vou começar agora a lecionar, vou começar agora a ser professor. Foi recente, já faz algum tempinho também. Eu sei que a história tá... Nós não estamos focando em tempo nessa história, mas como foi essa ingressão para ser professor e lecionar também? Já era algo que tu planejavas lá no início? Não, nunca foi algo que eu planejei. Olha, quando entrei na faculdade, eu, na verdade, também com esse senso de justiça, como eu falei antes, eu pensei, não, eu vou ingressar no Ministério Público, né? Porque o Ministério Público é aquela instituição que tem como propósito a defesa do Estado Democrático de Direito. Mas não, depois de estudar, entender melhor a instituição, alguns mitos que eu tinha foram derrubados e não era bem aquilo que eu esperava. Não é bem isso. Fui para a área, então, para a Defensoria Pública, porque defender as pessoas mais humildes, o que é realmente fantástico. Mas não me seduziu tanto a questão da atuação em si. Então eu acabei enveredando para a advocacia por me permitir ter essa liberdade de atuar naquilo que eu vejo mais interessante, defender os interesses daquilo que eu entendo que sejam fundamentais para a nossa sociedade. Agora, não estava lecionar. Eu tive essa experiência primeiro em 2012, na FACAM, né, na Faculdade do Maranhão. E foi uma experiência muito boa, dei aula de Direito Constitucional e Hermenêutica Jurídica. Hermenêutica Jurídica, na época, eu tive grande dificuldade de entender, mas foi ótima pela experiência também. Mas ali, não foi um momento que me encantou, porque quando eu terminei o semestre, foi no segundo semestre de 2012, eu pedi para sair porque me faltava bagagem. Eu penso que a docência, você precisa ter um pouco desses dois. Isso não é uma regra, isso serviu para mim. Isso não serve para qualquer um, óbvio, né? Cada qual tem sua história, tem sua realidade, tem seu pensamento. Mas na época, eu continuo pensando assim, eu achei que não fluiu bem, porque eu não tinha muito caso, eu não tinha muita experiência de vida jurídica. Então eu trazia muito conceito teórico na área de constitucional, mas eu não tinha nenhum caso concreto do que eu tinha vivido para dizer, olha, inclusive aconteceu isso, pode se falar assim, assado. Então, assim, faltou ter isso, né? Dessa experiência de vida. Faltou ter o know-how, faltou ter a experiência. Então eu voltei a lecionar, fui na EduFó agora em 2023. Né? E foi outra realidade. Porque aí, em 2023, a gente está falando aí de 20 anos
de quando eu entrei na faculdade. Eu me formei em 2007, então são cerca aí de 12 anos de, de, de advocacia, né, de atuação no direito. E aí sim, foi fantástico. Eu dei aula de direito civil, então civil é a parte empresarial, está dentro do direito civil. Tive várias situações de direito civil para falar. Dei aula de trabalhista também, a área que eu atuei. Inclusive, atuei no escritório antes de ter meu escritório, eu atuei no escritório do professor Nunes, professor Mário, né? E atuava na área trabalhista. Então, tinha muitos casos para falar. Fluiu, as aulas fluíam porque o conteúdo eu já tinha de cor e a experiência de vida, as experiências de casos concretos também tinha como passar. Para não ficar só naquela coisa teorética, né? A prática também é fundamental. Então, consegui conciliar isso. Foi muito bom nesse sentido. Como surgiu a ideia de você ser o fundador da sua própria advocacia, que é a PF Advocacia, se não me engano? Isso. Como foi que iniciou, em que ano você já estava advogando? Como surgiu essa ideia? Olha, Pinheiro Fernandes Advocacia é o nome que nós temos hoje, né? Ela teve algumas mutações. Ela começou Pinheiro Fernandes Advogados. Aí hoje a advocacia mudou alguns nomes, porque tivemos alguns sócios, saíram outros. A Pinheiro Fernandes, ela surge com minha esposa também, né? A doutora Eliane Fernandes. O que acontece? Eu atuei no escritório Maceira no Zagalo, né? Na área de direito sindical. E na minha área específica eu estava nos sindicatos trabalhistas. E aí, como eu falei, né, uma experiência vasta no direito trabalhista, graças a essa atuação que eu tive nesse escritório. E depois eu trabalhei no escritório da doutora Valéria Lawande, com a Nadino, né, pessoas fantásticas também. Né? A doutora Valéria Lawande, eu tenho uma relação muito próxima com ela até hoje, com a Nadino também. Né? E na advocacia empresarial, então me trouxe esse gosto pela advocacia empresarial, nessa experiência que eu tive. Cheguei a voltar mais um tempinho no escritório de Macieira, só que houve uma mudança de organização, né, do sistema de lá, em relação à atuação das divisões de tarefas, e eu já não estava muito satisfeito com a atividade que eu vinha desenvolvendo lá. Por outro lado, a Eliane, que é a minha sócia de vida, inclusive, tá? Eu falei da minha esposa, ela é minha sócia também, é minha sócia de vida, sócia do casamento, do escritório. E, por outro lado, ela tinha saído da assessoria jurídica que ela estava e pensou na abertura do escritório. E eu pensei, o que melhor para desenvolver uma atividade que não com minha sócia de vida? Ah, gente, eu vou pedir licença para Zagalo. Eu lembro que eu conversei com o Zagalo, expliquei para ele, olha, vou seguir o coração, né? Vou para minha mulher, vamos fazer um negócio juntos. E aí começou nós dois atuando sozinho. E depois a gente chamou um outro sócio, o nosso escritório começou com esses três, né? Que era FPF Advocacia, Ferreira Pinheiro Fernandes Advocacia, é o Ferreira do Éder Oliveira, meu ex-sócio querido. Beijo também para ele. E ele entrou e saiu, mas saiu com muita tranquilidade uns anos depois, né? Também com muita... A gente sempre, graças a Deus, com todas as pessoas que passaram no nosso escritório, a gente teve sempre uma boa relação e um bom fechamento de ciclos, que eu acho fundamental, né? Com certeza. Fechar ciclos de forma abrupta, com raiva, com zanga, é sempre muito deletério, muito ruim, muito denso. E o que é interessante, para falar de casos, de história, quando nós três decidimos montar nosso escritório, a gente começou ali no prédio do Los Angeles, edifício Los Angeles, ali na Colares Moreira, no Renascença. A gente entrou sem um tostão. A gente pegou as somas que tinham, dinheiro aqui, dinheiro ali, somamos, pagamos a calção do aluguel e pegamos uma mesa que um tinha, uma mesa de outra, somamos computador, laptop, montamos alguma coisa ali que parecia, né, lembrava um escritório, mas lembrava muito distante o escritório. E começamos a atuar.
a gente tinha 0 para pagar o aluguel do mês seguinte. Vamos botar a cara. No mês seguinte a gente conseguiu pagar o aluguel e sem sobrar nada. No segundo mês conseguimos pagar o aluguel, sobrou R$ 50. No terceiro mês pagamos aluguel, fizemos uma divisão ainda, conseguimos tirar alguma coisa um pro outro. E foi esse processo, né, de trabalho que fez com que a gente conseguisse depois mudarmos para um edifício Ana Loureiro, se eu não me engano, que fica ali no Calhau já, né, um escritório maior, mais amplo, né, e aí a gente, assim, colocamos a cara para o jogo mesmo, né, a gente não teve medo de trabalhar, botou para frente, vamos trabalhar, que vai dar certo. Mas não tem perspectiva, a gente vai fazer a nossa perspectiva. Vamos usar os contatos que temos, vamos conversar, vamos atuar, vamos trabalhar. Nessa hora tu já começou a empreender na área jurídica e o empreendedor é muito disso, né? De ter incertezas. Ele já começa devendo. Ele começa devendo mesmo sem faturar, mesmo sem vender nada. Tu tem que pagar o aluguel no próximo mês, tu tem que pagar as coisas que fazem a roda girar no teu negócio. Então, realmente é muito desafiador. É sim. E atualmente, o teu nicho qual é? O teu nicho jurídico? Não, meu nicho jurídico é da advocacia empresarial e a gente tem alguns contenciosos estratégicos, algumas ações que saem dessa órbita empresarial, mas que a gente vê que tem uma perspectiva, né, de rentabilidade muito alta, que tem uma matéria diferenciada que vale a pena a gente discutir, né? Mas especificamente na advocacia empresarial. Então, a gente lida com grupos de clínicas, com distribuidoras, né, distribuidores de livros e outras empresas, construtoras, outras empresas que, né, de diversos ramos, fazendo essa advocacia principalmente preventiva, empresarial preventiva. No caso, analisando contratos, analisando quais tipos de processos na empresa, para me entender um pouco melhor. Assim, a gente primeiro tem que fazer uma análise da empresa, né? O que a empresa atua? E aí, a gente até conversou sobre isso antes, né? Vamos fazer uma análise de uma empresa como aqui, o podcast. Então, o que vocês atuam? A gente tem que verificar o ramo de atuação, né? Que público que vocês trabalham, que fornecedores, né? Com quem vocês, né, se relacionam o tempo todo. Perfeito. Para a partir daí desenvolver contratos específicos com fornecedores, com terceiros, né? Os contratos com a equipe que faz parte. Que equipe vocês têm? São contratados, são seletistas, são todos cooperativos? A gente tem que entender tudo isso para a partir daí fazer o desenvolvimento do que precisa ser feito para proteger, para blindar a empresa. Desde o início, desde a formação da sociedade, às vezes a empresa ela abre uma sociedade, né, os sócios eles estão naquele bem bom, naquela alegria, tal, vamos abrir uma sociedade, pô, meu parceiro, você vai ser fera. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe como vai ser a relação com esse sócio no futuro. Porque sociedade é que nem casamento, né? E a gente faz um casamento que seja felizes para sempre, mas infelizmente a gente sabe que não é a realidade de todos esses felizes para sempre. Então a gente precisa ter uma estrutura jurídica contratual que consiga verificar, né? Consiga ajustar a relação das partes numa eventual dissolução de sociedade, né? O divórcio dos sócios. Então é desde esse começo da confecção do contrato social, do tipo de empresa que vai ser construída, que atividade econômica está sendo desenvolvida, com quem ela vai se relacionar, com que fornecedores, com que consumidores, né? Se de fato vai lidar com consumidores diretos ou não, ela às vezes não atua com consumidores diretos. E os contratos que têm que ser desenvolvidos com cada um para evitar problema jurídico. Não é que não vai ter problema jurídico. Eu agora mesmo... É uma prevenção. Você vai prevenir de... Poxa, lá na frente vai dar uma merda, bora prevenir aqui, vamos analisar esse contrato, vamos analisar essa relação contratual com o fornecedor, com a equipe, para que lá na frente não venha a ter um eventual prejuízo
É minimizar prejuízos. Olha, agora mesmo, antes de vir para cá, vou até recebendo mensagem aqui, eu acho que é da cliente, e vou até botar no silencioso para você, e era para ter colocado no silencioso também, né? Detalhe. Mas eu estava recebendo mensagem aqui, conversando com uma cliente, que ela está com um problema com uma funcionária que demitiu, porque não estava bem, não deu certo. E eu verifiquei que o contrato que ela firmou com essa funcionária, embora ela tenha acertado tudo de que fosse contrato por experiência, mas no E-Social, que é o sistema do governo, que você faz o cadastro dos funcionários, não está como experiência. Está como funcionário com contrato indeterminado. Então, não dá para rescindir o contrato sem pagar as verbas relativas àquele funcionário que é contratado por prazo determinado, como multa de 40% de FGTS, aviso prévio indenizado, que prorroga o tempo do contrato. Existe um monte de consequências disso. Não estava. E aí isso é um problema. Né? Mas é algo que nós já tínhamos alertado anteriormente, mas por algum motivo que ela estava me explicando, não deu certo. Mas a ideia é fazer com que isso não aconteça, que ela não leve esse susto. Ah, Klaus, e agora o que eu faço? Eu falei, agora você vai pagar. Fruto do equívoco daquilo que nós conversamos, né? Do que já era para ter sido feito antes. Aí, no caso, esse serviço já engloba trabalhar também como advogado trabalhista para defender lá no órgão trabalhista, no caso. Nosso escritório, ele tem essa visão completa. Societário, sociedades, perfeito. Trabalhista empresarial para esses casos. Onde você vai defender, obviamente, o cliente, que é o empresário. O empresário, sim, óbvio, porque o trabalhista empresarial é isso, né? Defender o empresário. Direito do consumidor, defendendo também o fornecedor, o empresário. A gente tem também no nosso escritório direito recuperacional, porque eventualmente uma empresa que está com algum tipo de crise patrimonial, que não tenha condições de arcar com as suas despesas, com suas dívidas, né? Ela pode entrar nesse sistema recuperacional, que é o sistema que o Brasil tem também, de recuperação de empresas. A gente vai desde do nascimento até numa eventual, né, no eventual findamento, né, fim da empresa. A gente tem essas atuações no nosso escritório. E, Cláudia, a gente percebe que o empresário, muitas vezes, o empreendedor, ele inicia o negócio dele de qualquer jeito, até porque muitos empreendedores brasileiros, eles não têm tanto conhecimento, então estão passando por uma situação muito difícil, só resta empreender. Começa a empreender e vem a prosperidade, o negócio começa a dar certo. E às vezes, pelo fato de ter dado certo, sem a ajuda de um contador especialista, de um consultor especialista, de um jurídico, eles pensam que eles podem levar, depois que deu certo, para sempre, sem a ajuda de ninguém. É natureza, é cultural do empresário maranhense brasileiro não buscar alguns consultores como essa consultoria jurídica, esse serviço jurídico? É cultural isso? E é uma boa pergunta tua, Gustavo, porque assim, como eu falei antes, né, meu pai é engenheiro, e meu pai me ensinou muita coisa de engenharia. Sim. Então, por exemplo, quando eu me mudei de Imperatriz para cá, do negócio que a gente fez, e a gente se mudou, lá no apartamento estava com problema de energia elétrica. E eu que fiz a instalação elétrica. Peguei, tirei o fiação, passei pelo forro. Eu gosto de fazer esses serviços manuais. Eu instalo móvel, eu às vezes consigo pintar, fazer reboco, eu consigo fazer isso. Perfeito. Mas não me bote para levantar uma casa. Cara, vai ter problema, casa vai cair, meu amigo. Alguém vai morrer nisso, então assim, não me faça isso. Mas pequenas coisas eu consigo fazer, e consigo fazer bem. É a mesma coisa quando você vai empreender. Você vai começar a empreender, você consegue desenrolar numa boa. Tu vai conseguir crescer, tu vai conseguir chegar no patamar. Só que tem um platô. Esse platô, para tu subir, para tu continuar avançando, tu precisa te especializar, tu precisa ser melhor. Né? Porque você não consegue, como o empresário que não consegue dividir tarefas. Né? Então, se você não consegue distribuir as tarefas dentro da equipe, se você não consegue descentralizar, você não consegue crescer.
Porque você é um ser humano sozinho que não tem condições de dar conta de uma infinidade de situações de uma empresa de grande porte, né? Mas vamos tirar aí, por exemplo, um Mateus da vida. O Grupo Mateus é um grupo bilionário. É o Wilson Mateus que faz tudo sozinho? Impossível. É ele quem define todas as diretrizes? Não, hoje em dia ele é uma SA, ele tem um corpo Sim. diretivo. Né? Na verdade, ele nem é o CEO mais da Sim. empresa, ele é apenas o sócio majoritário. É apenas, né? Mas ele é o Jesuíno Martins, se não me engano, que é o Isso. diretor. Pois é, e é ele que está à frente, mas ele não decide as coisas, ele tem um E corpo. foi muito sábio, foi muito inteligente da parte dele. Exatamente. Ele iniciou toda a operação, mas ele foi tão, na minha opinião, inteligente de delegar funções para pessoas mais inteligentes do que ele. O líder, ele lidera pessoas até mais capacitadas e mais inteligentes do que ele. Esse é o fundamental, a pessoa ter essa perspectiva de não se deixar levar pelo ego, de achar que não vou colocar ninguém, que eu sei mais do meu negócio. Não pode ser assim. Então, essa perspectiva, dentro desse exemplo, serve para o escritório de advocacia, serve para qualquer outra área que você queira empreender. Vai ter um momento que tu vai começar sozinho, como eu comecei sozinho, não digo nem sozinho, comecei com 2 sócios, mas foi só nós 3, nós não tínhamos equipe. Nós éramos secretário, nós éramos os peticionantes, nós éramos os vendedores, o marketing, tudo. A gente limpava a sala, a gente fazia o cafezinho, a gente fazia muita perseverança, tudo. muita resiliência. Às vezes pensou em desistir, mas não desistiu. Exato. Mas vai chegar um momento, e se eu quiser, por exemplo, o meu escritório, ter uma atuação norte-nordeste, atuação brasileira, eu não posso ter sozinho uma equipe ou eu definir todas as diretrizes. Eu tenho que saber descentralizar. E descentralizar significa fazer com que outras pessoas façam áreas, inclusive que eu domino, mas que eu não tenho tempo de fazer, né, tudo ao mesmo tempo. Então é isso que serve. Para isso que as empresas que têm pretensões de serem grandes, né, e têm pretensões de terem um faturamento diferenciado, elas precisam ter uma assessoria jurídica para dizer onde estão os gargalos, onde estão os problemas, né, e corrigir de plano para que o crescimento ele seja sustentável. Quando a gente fala de sustentabilidade, as pessoas remetem à ecologia também, né? Mas o crescimento sustentável é um crescimento que ele seja firme, perene, constante, correto, que não esteja, que não tenha nenhum percalço no caminho, né? A gente tem o exemplo agora de um banco master da vida que teve esse problema, né? Problema não, né? Prejuízo gigantesco para um monte de correntistas. Faltou ali ter um cuidado, né, jurídico adequado, infelizmente, né? E até mesmo os investidores terem, até mesmo quem quer investir. Quando você quer fazer investimentos pequenos, você consegue estudar e pesquisar. Agora, quando você tem uma carteira grande, você pede ajuda a analistas. É isso, então a gente sempre tem que pedir ajuda. Ninguém se basta. Perfeito, perfeito. Você pode me contar um pouco sobre o seu papel na comissão da OAB, a Comissão de Recuperação de Empresas e Falência. Como foi que iniciou essa jornada na OAB? Conte um pouquinho pra gente. Pronto, Gustavo, assim, tenho muita alegria de estar lá na OAB, principalmente sob a presidência lá do Caio Saraiva. É uma pessoa incrível, uma pessoa muito A gente próxima. entrevistou foi a Tatiana. Nossa, a Tatiana é um amor. Ela é fantástica. Agora eu quero entrevistar o Caio. Inclusive, estou aqui convidando este grande homem, esse presidente maravilhoso, para estar aqui conosco. Olha aí. Eu tenho certeza que ele vai topar e se ele vier vai perceber que ele é uma pessoa muito querida, muito tranquila. E, assim, graças a ele, né, me deu essa incumbência da gente tomar a frente da Comissão de Recuperação de Empresas de Falência, que é um braço do direito empresarial, e a gente vem trabalhando com os eixos tanto acadêmico, falando com a academia, com os alunos, né, com professores, despertando essa importância do direito recuperacional, também com o empresariado, e fizemos recentemente palestras lá com
na e-comércio, né? E a gente vem fazendo esse contato com a FIEMA, com o SEBRAE, no sentido de estreitar essas relações e com os advogados. Agora, né, qualificação dos advogados, porque o direito recuperacional é um nicho muito, muito pequeno e não é todo advogado que tem conhecimento. O direito é uma coisa muito grande, né? Então, o advogado não vai saber de todas as áreas, de tudo que tem no direito brasileiro. Né? Normal. Tudo bem. O que a gente quer é qualificar. Aquele que tem interesse, que a gente consiga trazer conhecimento, mais conhecimento para esses colegas. E dentro dessa perspectiva, a gente está planejando ano que vem fazer um grande congresso de direito recuperacional, envolvendo Já tem data empresariado. já? Ainda não. Ainda não. A gente está na fazenda de planejamento, a gente fez a nossa última reunião, agora é dia 4 de dezembro, né, reunião ordinária com a equipe, já fazendo esse planejamento, envolvendo a academia, o Ítalo, né, que é da Liga de Direito Estará conosco Empresarial. próximo mês, nosso amigo é? Ítalo. Ah, que maravilha, um abraço para ele. Ele vai nos dar o suporte também, que é o braço acadêmico da comissão, justamente para trazer. A gente está em contato com essas entidades que representam o empresariado, para que seja algo não apenas jurídico. Isso que eu ia te perguntar. Não vai ser algo só jurídico, vai ser algo abrangente também para os empresários que vão querer aprender um pouco mais sobre essa temática. Exato. Porque, e aí, de novo, daquela ideia que tu falaste da necessidade da assessoria, né? Muitos empresários, quando estão em uma situação de crise, o que é comum na nossa realidade é eles abrirem um novo CNPJ, uma nova empresa. Então ela tem uma empresa, está com dificuldade, abandona essa empresa e abre um novo CNPJ, aí bota o nome de um parente, da esposa, do periquito, papagaio, e larga aquela empresa e deixa ela com as suas dívidas bancárias, dívidas tributárias, o que gera um baita problema fiscal, um baita problema econômico, financeiro. Mas isso, com a nova lei de recuperação, isso pode eventualmente recair sobre a nova empresa, né? Esse cruzamento de dados que vai aumentar A gente está cada vez mais com cruzamento de dados. O Poder Judiciário tem os sistemas muito avançados, tem o Sniper, que é o mais recente, em que ele faz o cruzamento de dados entre empresas com a mesma atividade, que tenham sócios iguais, ou que tenham sobrenomes iguais, de esposo com filhos. Então, há esse cruzamento de dados agora, porque tudo é eletrônico. Toda a nossa vida está no telefone. A tecnologia hoje a IA está cada vez mais evoluída, né? Agora está tudo interligado. Você não tem como escapar dessa realidade. Então não adianta hoje, como talvez no passado fosse possível, fazer esse tipo de estratégia. Você tem que sanar a empresa. Resolve aquele problema e bota a empresa para continuar funcionando. E a gente precisa trazer essa cultura, dessa responsabilidade que o empresariado deve ter de buscar as medidas adequadas, legalmente previstas, para resolver todos os seus problemas, sanar suas dívidas e continuar com seus negócios. E nisso, Gustavo, eu terminei agora, né, um mestrado em Direito na Universidade Federal, Maranhão, com ênfase em recuperação, e uma coisa que eu percebi foi isso, de que os advogados que atuam nessa área recuperacional, muitos dos planos de recuperação que eles trouxeram eram planos que visavam tão somente parcelamento de dívidas, mas não faziam uma análise profunda das razões pelas quais aquelas empresas ingressaram numa situação de crise econômico-financeira. Esse é o ponto fundamental. Por que a empresa chegou onde chegou? Porque não adianta só parcelar a dívida, a perder de vista, com carência de tantos anos. Eu tenho que saber o que aconteceu para que essa situação não ocorra no futuro. Tu vê o que aconteceu com a empresa Oi. Mais de 10 anos aí, mais de 20 em recuperação judicial. E agora, finalmente, convolou-se a falência dela. Por quê? Porque não adianta só parcelar e jogar aí a perder de vista. Precisa fazer um trabalho profundo, né? Na cultura da empresa para entender as raízes daquele mal. Essa questão da cultura, ela
É tão séria a cultura organizacional que a gente percebe que quando a cultura não está bem estabelecida, é uma cultura forte, ela prejudica diretamente na performance do funcionário. Aumenta a taxa de turnover, que o funcionário não consegue parar numa empresa que não tem cultura. Às vezes a gente pensa assim, o salário é alto, então o funcionário vai continuar. Hoje, pelas pesquisas mais recentes, o funcionário não fica na empresa, mesmo com salário alto, quando a cultura é tóxica. Então, às vezes, o empresário que não entende a importância de uma cultura simplesmente afeta num todo. E aí vai ter mais despesa com jurídico, com contábil, contratar novas pessoas, enfim, tudo por conta que você falou da cultura. E quando você fala de empresa, próximo ano vai ter várias novidades na parte fiscal. Sim. Isso traz insegurança, um pouco de falta de previsibilidade fiscal para alguns empresários. Exemplo, o que será próximo ano? Como é que eu vou fazer? O que não fazer? Eu não sei se é tua área de domínio, mas me fale lá um pouco sobre essa área fiscal. O que tu tens para trazer para o empresário que possa trazer uma luz para eles? Olha, 2026 vai ser uma loucura. Esse é o que eu tenho para te dizer. Você queria ouvir algo diferente do que isso, mas lamentamos. Viu, porque a gente vai estar num momento de transição. Eu começo a chorar, ou se eu começo a sorrir de nervoso. A gente vai ter um momento de transição, vai ser uma loucura. Porque a gente vai estar fazendo implantação de novos sistemas que vão se adequar a esses novos tributos, né, que são os impostos sobre o valor agregado, né, a contribuição de valor agregado, o imposto sobre o valor agregado que nós temos, que foi criado, né, que foram as uniões dos diversos tributos federais e estaduais. Então, a gente está vamos ter alguns períodos ali de um pandemônio tributário até que haja essa adaptação, né? É fundamental essa parceria da advocacia com a contabilidade para que eles consigam ajustar da melhor forma como se dá essa transição, né? É uma transição que vai ser longa. Inclusive o governo vai fazendo testes se os tributos, se as alíquotas dos tributos, né, elas vão estar sendo maiores ou menores do que o que já está sendo pago com os tributos que são atualmente dispostos. Então, é realmente um período desafiador para 2026. Mas ela tem que acontecer. O sistema tributário brasileiro é um sistema muito complexo. A gente tem, só a nível federal, a gente tem dezenas de tributos. Só federal? Só federal. Né? A gente tem assim, uma dezena de tributos. CSLL, Imposto de Renda, PIS. Meu Deus, tem o COFINS. E acaba acontecendo muita bitributação. Acontece muita bitributação, né? Às vezes o próprio advogado ele trabalha para combater a bitributação, que acontece muitas vezes. Por exemplo, eu tenho clientes que tem farmácia. Sim. Eu vejo que acontece muito bitributação, incide muito nesse ramo da farmácia, né? Sim, no ramo de farmácia, no ramo de materiais de serviços, de produtos e serviços em geral, que a gente já prestou consultoria para um grupo de empresas que trabalha ali no João Paulo, que faz venda de armarinho, né, diversos produtos. Então, isso é algo absolutamente comum e que a gente precisa, e que a reforma tributária ela tem como propósito simplificar para evitar essas dicotomias, né? Muita gente pensa que o sistema tributário, que a reforma tributária ela veio para diminuir imposto. Não veio para diminuir imposto. Não veio para reduzir a carga tributária. Ela veio para simplificar o sistema tributário, reduzindo essa quantidade de tributos para que você possa saber melhor o que você está pagando, né? Quanto e o que você está pagando. Então ela é um sistema de simplificação. O sistema brasileiro é caótico. E talvez depois se pense em alguma forma aí de exoneração, de limitação de tributos, mas no primeiro momento é simplificar, né? O que a gente teve de melhoria, né, é a questão lá que teve recente da aprovação da isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5.000. Sim. Né? Porque um grande gargalo da empresa, eu estava discutindo hoje com uma cliente minha, a gente conversando sobre
sobre a questão dos tributos, que no Brasil, o sistema tributário voltado para as empresas e corporações, ela não é das maiores do mundo. Tem países que têm um sistema tributário que cobram até 60% do que a empresa recebe, né, de imposto. Coisa absurda. As grandes empresas no Brasil pagam ali de 34% a 45%. Que é alto, mas não é tanto comparado com essas maiores, com esses países que cobram muito mais. E se você verificar que o Brasil, cerca de 90% das empresas brasileiras, elas estão dentro do Simples, entre microempreendedores, pequenas e médias empresas, então a gente está falando de um universo de 90% das empresas brasileiras no Simples, que é um sistema mais enxuto, mais lógico, né? Ele unifica todos os tributos, né, de todas as esferas, federal, estadual, municipal, em uma só taxa, e é uma taxa relativamente baixa. Então, só quem realmente paga grandes tributos são as empresas que têm faturamento multimilionário. Sim. Né? Mesmo assim, são empresas que empregam muita gente e que, por isso, também precisam ter uma saúde financeira adequada. É por isso que, realmente, embora essa reforma tributária ela seja voltada especialmente para esses 10%, mas são os 10% que mais empregam, porque eles têm empresas que empregam mais de dezenas de milhares de pessoas, contadoras, grupos de supermercados, como a gente estava falando. Então a gente precisa ter um cuidado tributário com esse tipo de empresariado. Perfeito. É um tema que o empresário precisa encarar como um desafio, mas não pode fugir. Tem que encarar como um desafio e todos os dias buscar consultorias, estudar, se informar. Qual conselho você daria para alguém que quer entrar no mundo jurídico hoje? Um estudante que quer iniciar hoje o estudo do direito? Como é que está o mercado? Os desafios da prova da OAB, os desafios do mundo jurídico, a classe? Quais dicas que tu daria? Olha, Gustavo, assim, o direito hoje no Brasil, ele continua sendo tão complexo quanto no passado. A gente vem melhorando ferramentas, mas também vem aumentando a complexidade. Eu sempre falo muito com os meus alunos. Primeiro, eu pergunto para eles, o que é que vocês querem? Vocês querem advocacia? Vocês querem entrar no público ou no privado? Eu sempre faço essa pergunta para eles. Eu quero público. Então, quer concurso público. Beleza. Por quê? Por conta da estabilidade. Ana. Agora, é uma loucura, né? A gente está falando hoje de concursos públicos em que a gente tem, se eu não me engano, é algo de 10 para 1 em termos de vagas. Então, são 10 pessoas concorrendo para uma vaga. De tudo na área do direito. Assim, fatalmente alguém vai ficar de fora. Mas você tem que se esforçar, se você perseverar, papapá. Mas alguém vai ficar fora. Não dá para empregar todo mundo. A gente não tem no serviço público como empregar toda a massa de pessoas do direito que queiram fazer concurso público. Ponto. Tem que ter esse ponto de vista. Você tem que ter essa perspectiva. Mas eu vou fazer a advocacia, direito privado não, a área privada do direito, né, porque me interessa, mas não tem estabilidade. Não tem estabilidade, mas tu também não tem condições de trabalhar, empreender e fazer aquilo que tu queres. Na iniciativa pública, você vai ter sempre aquele mesmo valor. Você tem um concurso, você recebe X. Aquela estabilidade. É estabilidade. Na advocacia, você faz o seu preço. Você pode ganhar 10, você pode ganhar 100 mil. É você que vai fazer. É fácil ganhar 100 mil? Nem a pau. Não é. Né? São anos. A gente pega os grandes escritórios de advocacia, elas têm, para chegarem a grandes patamares, né, a não ser que você use de algum subterfúgio inadequado, mas os escritórios sérios, eles são escritórios de décadas. Né? O meu escritório ele tem o quê? 14 anos agora. Né? Ainda está longe de ser desses escritórios do nível nacional, como o Demarest, como o Pinheiro Neto, que são escritórios que têm filiais no exterior, mas são escritórios que têm mais de 60 anos de história. Não é tempo. Né?
Sim, né, o escritório, mesmo com 10 anos, ele tem um crescimento muito forte. A gente tem um grupo de clientes muito bom, né? A equipe vem crescendo, a atuação vem crescendo, mas como a gente faz um trabalho ético, correto, sério, né, com muito cuidado ao cliente, então a gente faz um crescimento mais sustentável, né? A gente não dá passo para trás, a gente só dá passo para frente. A gente não cavalga naquela cavalcada de sprint, mas a gente não dá passo para trás. Isso que é fundamental da nossa advocacia, né? Então, assim, o que eu digo para os alunos é: escolha o que você quer da advocacia, do direito, se é público ou privado, dentro do direito público, né? Da área pública. Você quer ter responsabilidade ou não quer tanta responsabilidade? Ainda tem isso. Porque às vezes você quer ser juiz, quer ser promotor, ou quer ser um assessor. E tá tudo bem. A gente precisa de assessor também, a gente precisa de servidor, a gente precisa de oficial, né? Tem que definir bem as estratégias. Se você quer ir para o concurso público, entenda qual é a estratégia do concurso que você vai fazer. Então, qual é a instituição que faz aquela prova? O Sebrasp, é o FGV? Cada prova tem uma estratégia. Às vezes a gente pensa que fazer concurso público é adquirir conhecimento. Não, é acúmulo de informação e estratégia. Porque você não vai desenvolver o conhecimento. Conhecimento é informação trabalhada, criticada, analisada. Isso a gente faz numa faculdade, no mestrado, né? Ali é para tu pegar a informação, saber o que os tribunais superiores dizem e aplicar na prova. Ou a advocacia, que é um empreendedorismo, é um empresário, a gente é empresário, só que a gente é empresário com munus público, né? Que a gente tem um serviço público, um serviço à sociedade. A advocacia é imprescindível à sociedade, está na Constituição brasileira. Mas a gente do ponto de vista da iniciativa privada, empresário, tem que ir atrás, tem que fazer, captar clientes dentro da ética, né? Dentro das normas da Ordem dos Advogados, mas a gente tem que buscar clientes, tem que atender, dar o feedback, dar o pós-atendimento. Então a gente tem que ter um trabalho na iniciativa privada, né, bem consistente para poder ter crescimento. É desafiador, mas eu quero te perguntar, como você equilibra ser advogado, empreendedor, professor, esposo, pai, todos os papéis, essa roda da vida, como é que você equilibra? Também é outra pergunta que eu faço o tempo todo. Porque é um desafio. É um desafio. Tu já assistiu Harry Potter? Gosta dos filmes de Harry Potter? Sim. Lembra daquele relógio da Hermione, que ela consegue assistir 2 aulas ao mesmo tempo? Fizeram a gente tivesse um negócio desse, né? A gente conseguia fazer várias coisas, passava a tarde trabalhando e ao mesmo tempo estava na praia com as crianças, brincando. Mas a gente tem que ter esse equilíbrio no sentido de deixar, às vezes, as coisas do escritório e conseguir chegar em casa e focar nas crianças, focar na esposa, ter um tempo para sair, encontrar os pais, encontrar os avós. Eu tenho minha avó, outro dia tinha minha bisavó. E ter esse cuidado, né? É puxado. Atividade física também a gente tem que fazer, né? Porque a saúde, hoje em dia, com os 40 a mais, pelo menos no meu caso, né? Os 40 a mais, a gente precisa ter atividade o tempo todo para poder ter tempo de vida. Então, você tem que se virar. Equilibrar, eu não tenho fórmula para isso. Não tenho como te dizer, Gustavo. Sim. Eu sei que a gente faz o trabalho o tempo todo, é todo dia fazendo planejamento, né, de ver a agenda, o que dá para fazer, se dá para fugir mais cedo ou não. Mas ter a necessidade de que você tenha os expedientes e tentar ao máximo cumpri-los, né? Às vezes o cliente te manda uma mensagem 8 horas, eu estou com um problema tal, tu pode me ajudar? Claro, amanhã de manhã eu estarei à sua disposição. Mas não pode ser assim, mas a gente tem vida, né? Também existe vida após advocacia, né? Você tem que saber dar esses limites. Administrar todos esses... E é isso, eu acho que é estabelecer limites para os clientes, para filhos, para todos. Até aqui eu sou o pai, mas espera aí, agora tu está abusando. Até aqui eu sou o advogado, até aqui eu sou o esposo. Existem momentos que você tem que trabalhar.
é para vir para cá. Eu tô no momento e minhas filhas estão de férias, né? Elas estavam com uma prima em casa brincando, mas eu consegui fazer o ajuste Ó, com meu minha amor, vou aqui esposa. rapidão no podcast, já já eu Isso. volto. Tá valendo a pena, a gente vai lá, segura um pouquinho que eu já volto. É isso, tem que ter esses limites. Durante essa trajetória de mais de 40 anos, na sua longa jornada também profissional, quais foram aqueles momentos que você tirou de aprendizagem, onde você talvez passou por alguns momentos difíceis, mas você teve resiliência? Teve alguma ocasião que você quer trazer aqui? Gustavo, eu passei por algum momento assim, mas eu consegui sair, hoje eu consegui dar a volta por cima? Olha, posso lembrar aqui de 2 momentos. Um que foi quando a gente teve essa primeira ruptura com o escritório de advocacia, com o meu sócio. Nós éramos 3, como eu falei, a gente Sim. começou Ferreira, Pinheiro e Fernandes, né? E o Ferreira, que foi o Eda, a gente teve essa dissolução. Foi uma dissolução tranquila, mas foi uma dissolução muito emocionada, né? Sim. E a partir dali a gente começou a estabelecer os nossos, definindo o que a gente queria, né, em termos de sociedade, em termos da perspectiva do escritório, né. Foi um período bem triste. A gente ficou com medo de perder um amigo. Ele era um amigo, né, antes de ser sócio. Graças a Deus a gente não perdeu o amigo, né. E ele também, ele sempre foi uma pessoa brilhante, ele na advocacia prosperou e prospera muito, né, hoje. A gente ficou preocupado com isso. Eu vou romper, isso pode causar um problema para ele. Então, isso foi importante para a gente saber definir melhor o que a gente quer e o que a gente não quer dentro do nosso escritório, né? Serve para a gente como serviu para ele também, com certeza. E no outro momento eu tive alguns períodos de questionamento pessoal, assim, porque a gente passa por altos e baixos enquanto empresário da advocacia. E eu cheguei a passar por muitos baixos que eu pensei assim, cara, eu tô fazendo aqui, não vai dar certo isso não. Na advocacia, logo no início também, né? Não, no início eu também, assim, relativamente recente, com uns 10 anos, né, eu já tenho quase 15 de escritório, assim, uns 10, 8 anos atrás, eu fiquei me questionando, o que eu tô fazendo? Eu tô perdendo meu tempo, não é bem isso, eu acho que errei, escolhi errado, né, pensei, talvez eu tenha que estudar para concurso. Mas foi muito apoio da minha esposa de dizer assim, cara, isso que tu escolheu, tu é bom no que tu faz. Para com isso, para com tuas noias. A gente fica numa crise, não, para com isso. Vai, investe. Sempre deu certo, a gente lembra do passado, né? É importante a gente lembrar do passado, não só para esquecer, evitar erros do futuro. Às vezes é para lembrar de onde tu veio. De lembrar que, poxa, deu certo até agora, é só uma tempestade, mas sempre deu certo. Não é por causa dessa tempestade que eu vou desistir. Como eu tinha te falado, eu comecei sem saber como eu ia pagar o aluguel no mês seguinte, pô. Então, peraí, como que eu não consigo? Eu consegui pagar o aluguel, mudar de sala, mobiliar, fazer acontecer. Eu vou conseguir agora? Então, a história nos faz lembrar da força que nós tivemos no começo para trazer e resgatar de volta para investirmos no futuro. Se tu fosse para encerrar essa participação hoje especial aqui, mandar um recado pro Klauser lá no início, quando iniciou o escritório, cheio de medo, cheio de insegurança. Se fosse olhar para ele agora aqui nessa câmera aqui, o que tu diria para ele? Mas eu vou te ser bem sincero, o advogado, o Cláudio do passado, ele nunca foi cheio de medo e insegurança, ele sempre foi arrojado. Sempre foi aquele cara positivo. Sempre foi positivo, né? Eu sempre tive essa perspectiva de positividade. Sim, tive crises, mas a gente sempre teve essa perspectiva de que vai dar certo. E eu digo isso muito para os meus clientes. Cara, para todos, para minha filha, para minha esposa, vai dar certo. Como assim? Como assim que vai dar certo? A gente vai conseguir. Fica tranquila. Então, o que eu diria para o Cláudio do passado é que valeu a pena ter essa postura, né?
Continua, não perde essa postura de que você consegue porque você conseguiu. Só mantém isso e cresce e voa. Foi de boa. Meu amigo, Meu irmão, obrigado. Que Deus abençoe teu final obrigado. de ano. E eu tenho certeza que esse podcast aqui vai principalmente trazer boas lembranças para ti, recordações, e também vai mostrar para os teus clientes, para os teus familiares um pouco da tua trajetória. Que Deus te abençoe. Meu querido, muito obrigado também. Eu quero agradecer aí a oportunidade. Eu sou muito grato pelo convite e espero ver a todos aqui mais vezes. Com certeza. Tá Próximo bom? ano a gente vai andar junto aí em alguns novos episódios. Que maravilha. Assuntos. Bom demais. Tá bom? Obrigado. Valeu, meu irmão. Até a próxima. Até a próxima. Tamo junto. Valeu, pessoal.